Universidade Federal de Santa Catarina, 26º SIC UFSC, bolsista Giovana de Souza Maria, orientadora Vildes Maria Scúcio. Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Laboratórios de Micotoxinas e Contaminantes Alimentares. Efeito do tratamento do gás ozônio no desenvolvimento de esporos de aspergillus flavus em amêndoas do cacau, Theobroma cacauelli, como método de descontaminação em embalagens fechadas. Área do conhecimento, ciências agrárias. Subárea do conhecimento, ciência e tecnologia de alimentos. Participantes, Heloísa Helena Krebich. Resumo: este projeto teve como principal objetivo a detecção de esporos de aspergillus flavus a partir de uma contaminação artificial e a aplicação do gás ozônio. Avaliou-se a eficiência desse gás na descontaminação das amostras, possíveis alterações estruturais, variações de umidade e atividade de água. Houve uma divisão em 4 grupos nos silos para aplicação de ozônio gasoso. Grupo C, de controle sem aplicação de O3, grupos 1, 2 e 3, com concentrações de O3 em 20, 40 e 60 micromol por 30, 105 e 180 minutos, respectivamente, de acordo com a metodologia de Giordano et al. 2011. Com relação à descontaminação por gás ozônio, este mostrou-se eficiente com a inibição imediata, dia zero, de 87% de esporos de aflavos. Introdução: Aspergillus flavus ganha grande destaque entre seu gênero, pois provavelmente é o maior causador de deterioração de alimentos nos trópicos, podendo produzir metabólitos tóxicos secundários chamados de micotoxinas, sendo as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 produzidas pelo A-flavus. O ozônio é reconhecido desde 1997 como substância GRAS, geralmente reconhecida como segura, usado em um número de aplicações na indústria de alimentos como descontaminante, sendo o segundo agente oxidante comum mais potente. Objetivos: estudar o efeito da aplicação do gás ozônio como método de descontaminação de espécies toxigênicas de aflavos. Verificar as possíveis variações da atividade de água e conteúdo de umidade. Comparar os resultados obtidos com a legislação atual. Materiais e métodos: amostras: amêndoas de cacau secas com casca da variedade forasteiro, ano de colheita 2014. As amostras foram coletadas em armazéns e fazendas de cacau após o processo de fermentação e secagem, recebendo posteriormente armazenamento unitário a temperatura ambiente para análise. Cepas de fungos: os fungos da estirpe A-flavus foram obtidos do Laboratório de Micotoxinas e Contaminantes Alimentares da Universidade Federal de Santa Catarina. Preparo das amostras para aplicação de O3. Os grãos de cacau foram inicialmente descontaminados com hipoclorito de sódio 5% e 3 lavagens consecutivas com água destilada estéril. Em seguida, ocorreu a inoculação dos fungos com concentração conhecida e separação em 2 silos, um de controle e outro de tratamento. A figura 1 mostra detalhes do design experimental. Resultados das discussões. A partir dos dados obtidos nas amêndoas tratadas com O3, foi possível observar que o gás foi altamente capaz de reduzir os níveis de inativação de esporos fúngicos, dependendo da concentração e do tempo de exposição aplicados. O uso deste gás não afetou a estabilidade dos lipídios. A tabela 1 e as figuras 2 e 3 apresentam os dados do efeito do gás sobre os grãos de cacau. De acordo com a tabela a seguir, pode-se observar que a melhor concentração e tempo de aplicação foram 60 micromol por 180 minutos, ocorrendo uma redução no número de unidades formadoras de colônia após o tratamento de 7 UFC por grama para sem crescimento, representando 100% da inibição de esporos quando comparado com o grupo de controle. Resultados e discussões. Dia zero. O efeito estimado na concentração e tempo de O3 mostraram uma redução de esporos. Com o aumento da concentração de 20 a 60 micromol por mol, houve uma destruição de esporos fúngicos de 10 × 10 UFC por grama. Com o aumento do tempo de 30 a 180 minutos, houve uma destruição de esporos de 8 × 10 UFC por grama. Porcentagem de eficiência. O efeito estimado na concentração e tempo de O3 mostraram inativação dos esporos após 30 dias. Com o aumento da concentração de 20 a 60 micromol por mol, ocorreu uma inativação de 5,6% dos esporos. Com o aumento do tempo de 30 a 180 minutos, ocorreu uma inativação de 13,3% de aflavos, ou seja, 100% quando comparado com o grupo C. Após tratamento com gás ozônio, as UFCs encontravam-se abaixo do máximo permitido pela regulamentação brasileira. Conclusão: A-flavus pode ser destruído pelo gás O3 sob as condições de 60 micromol por mol e 180 minutos. Não houve oxidação lipídica após a aplicação do O3 ou variação inadequada de MC e AW. O efeito do aumento da concentração de O3 foi maior do que o aumento do tempo de exposição para a destruição de A-flavus no cacau. O ozônio gasoso se mostrou bom agente descontaminante em alimentos por ser muito eficiente e não deixar resíduos tóxicos.